Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, vamos refletir juntos sobre um dos capítulos mais poderosos da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 6. Esse capítulo trata de uma das verdades centrais do Evangelho, a transformação radical que ocorre na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Paulo não está apenas dando orientações morais ou éticas, ele está explicando uma mudança espiritual profunda. Morremos para o pecado e agora vivemos para Deus em Cristo Jesus. Em tempos como os nossos, em que a graça de Deus é frequentemente mal compreendida e até banalizada, essa passagem nos chama a um compromisso de santidade, a uma vida nova que reflita a presença do Cristo ressuscitado em nós. O tema da mensagem de hoje é: vivendo como mortos para o pecado e vivos para Deus. Vamos à reflexão do capítulo. Paulo começa com uma pergunta provocadora: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 1. Essa pergunta é uma continuação lógica de Romanos capítulo 5, onde o apóstolo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas agora, ele confronta qualquer ideia errada de que a graça seja uma licença para pecar. Paulo responde enfaticamente: de modo nenhum. Versículo 2. Ele está dizendo que essa ideia é completamente absurda para alguém que foi unido com Cristo. Se morremos com Cristo, não podemos mais viver dominados pelo pecado. Ele então usa o símbolo do batismo para explicar essa realidade espiritual. O batismo não é apenas um ritual, é uma declaração pública de que fomos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Versículos 3 e 4. Isso significa que a velha natureza, escravizada pelo pecado, foi crucificada com Cristo. Versículo 6. E agora o poder do pecado foi quebrado. A morte de Cristo foi suficiente para destruir a força que o pecado tinha sobre nós. E assim como ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados para viver em novidade de vida. Paulo, então, nos exorta a considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículo 11. Isso não é apenas um sentimento, é uma verdade espiritual que precisa ser compreendida e assumida com fé. Não é mais o pecado que reina em nossos corpos, mas a justiça de Deus. Versículos 12 a 14. Ele também faz uma analogia entre escravidão ao pecado e escravidão à justiça. Antes, éramos servos do pecado, que nos levava à morte. Agora, somos servos de Deus, e isso nos conduz à santificação e, por fim, à vida eterna. Versículos 20 a 22. O capítulo termina com uma das declarações mais conhecidas da Bíblia: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 23. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Lute contra o pecado com a mente renovada pela verdade. Não somos mais escravos do pecado. Isso significa que, quando somos tentados, podemos resistir com autoridade espiritual. Lembre-se, você está unido com Cristo. 2. Considere-se morto para o pecado todos os dias. Essa não é apenas uma ideia teológica, mas uma postura de vida. Enfrente as decisões diárias com a consciência de que a velha natureza foi crucificada. 3. Seja intencional em viver para Deus. Use seus membros, seus olhos, mãos, pensamentos, palavras, como instrumentos de justiça. Reflita Cristo em tudo o que fizer. 4. Valorize a santidade. Em um mundo onde tudo é permitido, escolher a santidade é um ato de rebeldia espiritual positiva. Seja santo como Ele é santo. 5. Ensine outros a viverem em novidade de vida. Compartilhe com novos convertidos irmãos na fé o significado do batismo e da nova vida em Cristo. Essa é uma mensagem que deve ser vivida e ensinada. O livro de Romanos capítulo 6 é um chamado à responsabilidade espiritual. A graça de Deus não é uma permissão para continuar no pecado, mas sim o poder para viver livre dele. Fomos crucificados com Cristo, ressuscitamos com Ele e agora somos chamados a viver para Deus em novidade de vida.
Essa é uma vida marcada não por perfeição humana, mas por transformação contínua. É a vida do discípulo, daquele que abandona o velho homem e se reveste de Cristo todos os dias. Que possamos, então, lembrar sempre: o pecado já não tem domínio sobre nós. A graça não apenas perdoa, ela transforma. Vivamos, portanto, como servos da justiça, como filhos amados, como testemunhas vivas da ressurreição. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas, abençoe outras vidas com esta palavra. Inscreva-se neste canal para receber mais conteúdos como este e junte-se a nós nesta jornada de fé. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra viva e poderosa, que nos confronta e nos transforma. Agradeço porque, em Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver como filhos da luz, a rejeitar toda a obra das trevas e a andar em santidade. Que o Teu Espírito Santo nos lembre todos os dias da nossa nova identidade. Que possamos ser testemunhas fiéis do Teu amor, levando o Evangelho a todos os que ainda estão cativos ao pecado. Fortalece os fracos, anima os abatidos e transforma corações nesta geração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.